O século XIX, ele é marcado pela vinda da imigração para o Brasil. E esses imigrantes, ao chegar ao Brasil, eles são deslocados para as áreas do sul do país, justamente por ser uma região onde havia pouca população, havia espaço, meio ambiente propício. O primeiro objetivo deles era sempre a busca de água. Então eles subiam os rios e onde tivesse maior concentração de água, ou pelo menos de cachoeiras, que a procura principal era cachoeiras, que elas geravam a energia. Era difícil na época, porque as bombas eram de ferro, a água tinha que ser puxada toda com manivela, porque não podia tocar o ferro da bomba para não estragar a água. E as cervejarias têm uma importância muito grande no uso dessa água. Porque a qualidade da água era o que dava o sabor. Então, com a água boa, a gente faz uma cerveja boa. A cerveja não era apenas aquele momento do tomar a cerveja, ela tinha um simbolismo bem diferente de hoje. Sempre foi a bebida sagrada dos povos germânicos. Ela representava aquela confraternização, mas era uma bebida na qual os imigrantes, ou os descendentes posteriormente, tinham como referencial daquilo que faziam na Europa. A fabricação da cerveja era decorrência, primeiro, da tradição que eles trouxeram da Alemanha. Quem fabricava era o meu avô, os meus tios, eles fabricavam, né? Eles trabalhavam mais aqui dentro, o meu pai na parte de fora, na distribuição. Os antepassados na Alemanha eram tudo cervejeiros, o bisavô, o avô, e o meu pai aprendeu com eles lá também e ensinam nós conforme eles fazem lá. Ele trouxe a fórmula e assim nós fazemos hoje aqui também, né? Ele me perguntou quando eu saí da escola, o que você quer ser na tua vida? Digo, olha pai, eu quero ser cervejeiro que nem o senhor. Então eu vou te ensinar, você tem que trabalhar 3 anos aqui para você aprender a profissão. E não ganha nada. O alemão gosta da cerveja por um simples fator, porque na Alemanha a cerveja é alimento. Desde pequeno nós tomamos cerveja. Então nós éramos 5 piá em casa, e a mãe brigava com o pai que não tinha leite para as crianças. O pai dizia, dá chupa essa piazada aí, que eles ficam fortes. Eu, meu irmão, bem novinho, tinha que ajudar na cervejaria já. O pai trouxe a fórmula lá da Alemanha, conforme eles faziam lá na Bavária, ele ensinou nós a fazer aqui a cerveja pura, né? Só com malte, lúpulo, cevada, fermento e água do poço. Nada de química, nada de conservante, só natural, né? A maioria dos produtos já naquela época eram importados. Sim. Isso, né? A base era toda importada. O lúpulo e o malte veio da Europa. E de lá, os navios trouxeram até Itajaí. E o pai, como eu me lembro, buscava de lá com caminhão. A fermentação, que era muito bonita, parecia uma espuma por cima, como eu me lembro, se chamava fermentação baixa. E de lá, então, foi tirado com o tempo, colocado nas garrafas. Das garrafas foi para aqueles aparelhos que passaram o gás. Kohlensäure, a gente chamava em alemão. De lá, então, foi para aquela máquina para tampar.
A cerveja preta, essa Malzbier, o pai fazia duas qualidades. Uma fraca, outra mais forte. E então tinha um médico, quando tinha uma pessoa, conforme as doenças que tinha, para convalescer, se fortificar, ele indicava para tomar a cerveja Malzbier do meu pai. É um pão líquido. As entregas começaram sendo feitas num avental. Era um avental mesmo, porque talvez uma meia dúzia, o pedido era pouco, então não tinha quem levasse, ela levava num avental mesmo. A bisavó. A bisavó. Na época que existiam essas cervejarias ou essas fábricas de bebida aqui em Timbó, não existiam muitos carros. E a distribuição normalmente ela era feita com carroça. Aí eles de noite já carregavam a carroça e ela era guardada no rancho. Aí de manhã cedo, às 3 horas, eles já levantavam, aí atrelavam os cavalos. Quando o pedido era pouco, então era com 2 cavalos. E quando era maior, aí era com 4. E mais tarde, aí também apareceram os caminhões. E aí foi comprado um caminhãozinho, era um Chevrolet. Ele levava para longe, ele foi para perto de Jaraguá, Presidente Getúlio, Badenfurt, por toda a redondeza, por aí onde dava para ele ir. Era um dia todo de viagem, né? Eles iam um dia, de manhã, saíam de manhã e voltavam só à noite. Então levavam a bebida e traziam as garrafas. A fabricação da cerveja era decorrência, primeiro, da tradição que eles trouxeram da Alemanha. E segundo, a vontade de ter alguma coisa para fazer nos finais de semana. A cerveja entra nesses encontros sociais. Não era um encontro etílico, muito ao contrário. Era uma forma de relembrar os encontros que se fazia na velha pátria. Era festa de rei, era festa dos cantores, era da ginástica, que era muito praticado. A maioria era para salões de baile, bares também já existiram, né? E muito para casamentos. E comentava-se, inclusive, que naquele casamento utilizou-se tantos engradados de cerveja ou tantas garrafas. Isso significava que aquela família tinha um determinado poder aquisitivo para sustentar aquele luxo. Ali os casamentos começavam de manhã e iam até quase a outra manhã, o dia inteiro, né? Então se consumia bastante cerveja. As mesas ficavam todas cheias de garrafas de cerveja. Isso era status, mostrar essa cerveja. Então, na época, a cultura deles, né, era exatamente premiada com uma bebida. A turma se encontrava para contar piadas, né? E aí tomava cervejinha junto. E para acontecer acidentes era difícil, porque andavam a cavalo, né? Então, Ou a pé. podiam liberar geral. Eu acho que era assim, uma fase da vida que a cerveja fez muito parte dessas gerações, assim, né? Toda essa questão da cervejaria na região do Vale do Itajaí, ela vai perder essa conotação de celebração, ou ela vai perder essa fabricação artesanal justamente à medida que nós vamos nos aproximando do século XX. E quando a ferrovia começou a ser construída, já começou a surgir aqui na praça cervejas de fora, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. E essas cervejas produzidas artesanalmente, elas vão perdendo espaço com a introdução de normas, de leis, que cobravam selos para cada garrafa. E isso, naturalmente, aumentava os custos. E vinha agora uma competição maior de uma outra cervejaria. E diante da impossibilidade dessas empresas, dessas cervejarias de produção artesanal competir com esse novo mercado, elas vão perder o seu espaço para o novo, para o diferente. É um período que eu lembro com saudade.
apesar da cervejaria não ter sido uma das grandes cervejarias, mas nós atendíamos praticamente todo o mercado de Joinville e ainda sobrava produto para as regiões vizinhas. Não é do meu tempo, mas em 1940 e pouco havia mais do que uma cervejaria em Joinville. Mas a que vingou, digamos, a que realmente continuou, foi a cervejaria catarinense, que foi adquirida pela Antártica de São Paulo. Foram nada mais, nada menos que 38 anos trabalhando numa cervejaria, né? Trabalhando, andando, vendo pessoas. Eu conhecia todos os cantos dessa cervejaria. Mesmo, digamos, o pessoal, quando gostava de tomar uma cerveja meio escondida, sabia onde é que eu podia encontrá-la, né? Então, hoje, quando vejo essa fábrica, me dá uma saudade muito grande. A transição que as guerras trazem, por exemplo, e a Segunda Guerra Mundial foi fatal para isso. As grandes indústrias cervejeiras nacionais, elas não baquearam, e as pequenas sim sofreram muito, porque na região colonizada por alemães houve uma perseguição muito grande aos descendentes ou alemães, e isto fez com que se inibisse o desenvolvimento, o trabalho daqueles que viviam nesta região. O Getúlio proibiu falar alemão, né? Naquela época, né? Aí eu me lembrei que o meu pai foi preso porque dizem que ele falou alemão em casa. Porque o Brasil foi contra a Alemanha, né? Na guerra, então estava proibido falar alemão. Meu marido foi preso ainda porque falava em alemão com a freguesa. Pois daqui nós continuávamos sempre fazendo cerveja, eu me dava bem com o delegado, né? Daí o delegado sempre vinha aqui e disse, sabe, Sola, faz um reservado para os alemães velhos que sempre vêm tomar cerveja aí, já sou freguês há muitos anos. Leva eles lá para trás, já proibido falar alemão, né? Daí fizemos um reservado lá e eles tomavam cerveja lá atrás e falavam alemão. O meu pai, em 1938, ele disse, olha filho, pelo jeito vai dar uma guerra muito grande. E na Primeira Guerra Mundial ele tinha cervejaria lá em Coopá e daí faltou lúpulo. Daí o pai disse, olha, escreva lá para o Rio de Janeiro, a firma que vende lúpulo, veja lá quanto eles têm lá. Daí vamos comprar. Aí enchimos a casa velha de lúpulo, o escritório, tudo lá atrás, os depósitos, tudo. Os vizinhos olharam e o Lefa ficou louco, comprou tanto lúpulo, encheu a casa e os paióis tudo com lúpulo. Aí durante a guerra, a Brahma já não tinha mais lúpulo, nem a Antártica. A Antártica veio aqui que iam comprar lúpulo. Daí o pai disse, não, isso é patrimônio da família. E eles ficaram sem fazer cerveja e nós tínhamos lucro, conseguimos fazer cerveja. Foi a cervejaria de Indaial. Eles vieram e falaram, prometeram para nós que iriam comprar a cervejaria completa. Mas primeiro queriam somente levar as garrafas. Mas nós não sabíamos que as garrafas não foram fabricadas no Brasil. E no tempo de guerra, então, não entraram garrafas. E eles sabiam. Então, nunca mais apareceram. Tiraram as garrafas para acabar com a cervejaria. Aí veio um interessado que queria comprar, do Nordeste catarinense, e não podia porque faltaram as garrafas. Assim terminou tudo. E quando a guerra acabou, acabou-se a cerveja de Blumenau, da região do Vale do Itajaí, da região colonizada pelos europeus aqui em Santa Catarina. E depois, então, a geração também, né, mudou. O filho não queria mais produzir aquilo que o pai estava fazendo, não se interessava mais. Foi pena, né? Porque era uma indústria que ia de vento em popa e que poderia, sim, se não fosse a guerra principalmente, ser um dos principais apoios empresariais da região. O povo, em geral, a cultura germânica está se resgatando. A gente vê hoje mais grupos de danças folclóricas, com gente jovens participando. Isso é muito bom. E a cerveja seguiu o mesmo caminho.